Gramática com Viviane Martins. A aula de hoje vai ser resolução de questão. Número 1. Em relação à ideia, aos sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item subsecutivo. Dado o fato vocábulo mais, observe que ele está aqui entre aspas, o mais, em sua primeira ocorrência, no segundo período do primeiro parágrafo, ele ter sido empregado com o sentido originais do texto, seriam mantido caso ele fosse substituído por porém. Ele vai ser substituído por porém. Aí vamos verificar qual o texto que a banca CESP se refere. A visão do sol, o alcance da verdade e, portanto, do conhecimento em acepção o mais completa, já que o sol é a causa de tudo, observe aqui a palavra aqui, mas também, como diz Sócrates na conclusão dessa passagem. Observe aqui, a palavra mais, conforme a CESP pede, a CESP ela colocou somente a palavra mais, entre aspas, para confundir o candidato. Sendo que lá no texto vocês podem verificar, vamos retomar lá o texto, observe que está aqui, ó, mas também. Nesse caso aqui, não pode ser a opção ser substituído pela palavra mais, porque mais, se fosse somente mais, dependendo do contexto, ele poderia ser oposto, um significado oposto de contradição. Sendo que aqui, na verdade, não é essa opção, então, realmente a opção está errada. Questão 2. Com relação aos sentidos e aos aspectos geral prussiano, adjetivo notícias recebidas na guerra é contraditória, expressa um tom pejorativo, um atributo do termo de guerra. Observe que eu verifiquei lá o texto, realmente guerra era o sentido original da palavra. Então, aí está perguntando, está certo que está no tom pejorativo? Está errado, ele está no tom real, sentido real. Então, aqui, opção errada, tá? Opção errada. Vamos para a questão 3. Com relação aos sentidos, aos aspectos do texto, julgue o próximo item. No primeiro parágrafo do texto, a forma pronominal o, em, ela, sempre foi, retoma a expressão o setor estratégico. A palavra ela sempre vai se referir, vai retomar o texto anterior, vai retomar a frase anterior de um substantivo, de um sujeito. Então, aqui a opção está certa. Está certa essa opção. Vamos, questão 4. Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. Seriam mantida a correção gramatical e o sentido do texto caso substituísse o trecho, a comunicação ele tem se transformado ou está transformado. A comunicação. Seria mantida a correção gramatical. Não tem como manter não tem como ser mantido a forma gramatical, porque observe que o tempo verbal é oposto. Se o tempo verbal é oposto, não tem como ser mantido esse significado. Se for substituído, o significado ele vai ser alterado. Então, aqui a opção aqui está errada.
Vamos para a questão 5. Já que as soluções técnicas e de planejamento estão se tornando mais eficientes e mais baratas, o cognitivo destacado expressa o valor semântico de... Observe que a CESP, ela trabalha sempre com cognitivo, ele trabalha sempre muito essa parte semântica. Então, se você vai fazer a prova da CESP, estude bastante essa questão da semântica, oração coordenada, oração subordinada, preposições. 5. Já que as soluções técnicas e de planejamento estão se tornando mais eficientes e mais baratas, o cognitivo destacado expressa o valor semântico de... explicação, já que as soluções técnicas e de planejamentos estão se tornando mais eficientes e mais baratas, o cognitivo destacado expressa o valor que ele explica, é uma consequência, é uma causa, é uma condição. Já que as soluções técnicas e de planejamento estão se tornando mais eficientes, mais baratas, o cognitivo destacado é letra A, é explicação. Letra A. Explica. Observe que o emissor ele explica, foi explicado aqui, já que as soluções técnicas e de planejamento estão se tornando mais eficientes, mais baratos, então é explicação. Questão 6. No trecho, uma bacia, está em destaque, uma, entre aspas, aqui, uma bacia hidrográfica, ela deve ser gerida enquanto, em destaque também em negrito aqui, enquanto sistema, tá? Enquanto sistema. Aqui observa que a palavra, uma bacia hidrográfica deve ser gerida enquanto sistema. A bacia hidrográfica deve ser gerida. Por qual condição? Enquanto sistema. Enquanto sistema. É a letra C. O trecho, bacia hidrográfica deve ser gerida. Ela vai ser gerida enquanto sistema. Observe que enquanto sistema hidrográfica deve ser gerida, ela vai ser gerida. Mas qual é a condição? Enquanto sistema. Então vamos aqui para a questão... Vamos para a questão 7. Se Sabiá o mais procurado da polícia, o adjetivo em destaque encontra-se no grau A, superlativo sintético, B, superlativo absoluto analítico, C, superlativo relativo de superioridade, D, superlativo absoluto erudito. Não pode ser erudito. A banca examinadora, ela sempre faz isso, ela coloca uma casca de banana
o candidato escorregar, para o candidato errar. Então ela coloca muitas das vezes, várias palavras que não tem nenhum sentido, grafia com erro, palavras sem nexo, exatamente para o candidato aí ele errar. E letra E, aumentativo. Você que sempre vem no nosso canal para estudar, essa aqui você acerta. A resposta é superlativo relativo de superioridade. É a letra C. É a letra C. Observe que, nesse caso, o sabiá, ele é o mais procurado pela polícia. O mais significa superioridade e significa, pelo texto aqui, pela frase, se o sabiá é o mais procurado pela polícia, significa que existe um determinado grupo que a polícia ele procura, só que o sabiá é o mais procurado. Então ele realmente vai ser aqui o superlativo relativo de superioridade, por conta da marca do mais. Se tivesse aqui o menos, aí seria superlativo relativo de inferioridade. Vamos para a questão 8. A oração mesmo que, observem que essa oração mesmo que levasse à perdição, estabelece uma oração anterior, no valor semântico de que, mesmo que, tá? Aí vocês observem aqui, você pode observar aqui, a oração mesmo que levasse à perdição estabelece uma oração anterior ao valor semântico de. Mesmo que levasse à perdição, estabelece uma oração anterior, mesmo que levasse à perdição. Nesse caso aqui é consequência, tá? A oração mesmo que levasse à perdição, você pode observar que tem aí uma mensagem de uma determinada consequência. Então, vamos colocar aqui, letra C, consequência. Que se diz, mesmo que levasse à perdição, já está dizendo, poxa, mesmo assim, pratica o fato. É como se fosse dizer essa mensagem. É consequência. Vamos para a questão 9. Questão 9. Questão 9, sob expressão uma mãe é uma mãe, uma mulher é uma mulher, a Amazônia é a Amazônia. É correto afirmar que... Aí o CESP vai lá colocar várias questões. Letra A, o primeiro termo está no sentido figurado e o segundo no sentido próprio. Não é essa questão da letra A. B, o primeiro termo é um substantivo comum e o segundo é um substantivo próprio. Também não é essa a opção, minha gente. C, avante! O primeiro termo aponta as qualidades, enquanto o segundo indica pessoa. Também não é essa opção, não tem nada a ver. Letra D. Os dois termos apresentam rigorosamente os mesmos significados? Também não. Letra E. Segundo termo é considerado adjetivamente. O que acontece? Tem dois substantivos.
o segundo qualifica o primeiro. O primeiro vai continuar sendo substantivo, mas o segundo, pelo fato de transmitir uma qualidade para o primeiro do substantivo, ele vai ter função de adjetivo. Então tá certa essa opção aqui. E o segundo termo é considerado adjetivamente, vai ter função de adjetivo. 10. A conjunção destacada no segmento precisava escolher. E sua escolha poderia ser substituído sem prejuízo semântico por porque, porém, logo, pois, portanto. A conjunção, tá? É a conjunção, ela vai ser ali, ó. A conjunção destacada, ela é no segmento, precisava escolher, e sua escolha poderia ser substituído. Você pode observar que não tem o significado de adição. Porque tem aqui o E, é de adição, é adição. Porque tem aqui o E, não é. Sabe por que não pode ser adição? Porque se você for parar para observar, é a frase, o contexto aqui, ó, em destaque. Precisava escolher e sua escolha, tá? A gente fecha aqui com aspas. Observe, se eu for substituir esse E aqui por mais, vai ficar da seguinte forma. Precisava escolher, mas sua escolha, mas é a sua escolha, mas é sua escolha. Então, você pode observar que ele tem, nessa frase, ele tem um contexto de mais. Então, esse E aqui, ele pode ser substituído pela palavra aqui, porém, sem problema algum. Pode ser substituído. Até a próxima. Avante!